umas semanas depois da chegada da corte. Dia 8 de março de 1808, de bergantim vermelho e dourado, gordo, feio, cansado e cheio de nódoas, em nada parecido com o monarca poderoso e bonito, estampado nas moedas da colónia brasileira. Assim se apresentou Dom João VI. A mãe, Dona Maria, de 74 anos, mostrava graves sinais de demência. A mulher, Carlota Joaquina, não fazia qualquer esforço para esconder o desagrado com que chegava ao Brasil. Mas nem por isso a festa foi pequena. O que houve no Rio foi exatamente o que não houve em Salvador, quando da chegada de Dom João, porque o governador, da Bahia, ele proibiu que o povo chegasse. E Dom João reclamou: eu quero o povo aqui. E no Rio de Janeiro essa recepção foi muito diferente, Conta-se relatos históricos do famoso Padre Perereca, que foi um dos grandes cronistas do acontecimento, que essas ruas em torno da Igreja do Rosário estavam tomadas de gente, apinhadas, de povo, que queria saudar o rei, queria ver o seu representante maior. E Dom João ficou muito feliz, certamente, e aí, por ordem del rei, a Sé instalou-se na Igreja do Rosário provisoriamente. Esse provisoriamente durou mais ou menos 71 anos. Ficou aqui 71 anos provisoriamente. Aqui é na Igreja do Rosário, aquela que foi a primeira a receber o futuro rei. Presenteou, e aos filhos, com a cerimónia Te Deum, a que assistiram brancos e negros. A festa durou semanas e nas que se seguiram, Dom João VI começou a mudar o Brasil, a fazer do Rio de Janeiro a capital do reino português. Estabeleceu o desembarque da justiça, a justiça militar, a escola naval, estabeleceu o Jardim Botânico, Banco do Brasil, o primeiro banco do Império Português, estabeleceu a Biblioteca Nacional, trazida de Lisboa. Foi uma transformação total e completa. A cidade se expandiu, as ruas se alargaram para receber os novos equipamentos de transporte, as casas passaram a ficar mais sofisticadas para atender a essa população que chegava. A população local foi desalojada, mas ao mesmo tempo isso trouxe todo um comportamento social diferente. Sem casas para instalar as 15 mil pessoas da comitiva real, foi determinado que as melhores residências seriam cedidas. Assim, nas portas dos edifícios escolhidos, eram pintadas as palavras PR, Príncipe Regente, que rapidamente deu lugar à piada popular de ponha-se na rua. O Rio de Janeiro era um pequeno vilarejo de 500 mil pessoas, com uma população analfabeta. Mais de metade eram escravos. Todo o Brasil tinha na altura 3 milhões de habitantes. O estado do Grão-Pará, Maranhão, não tinha qualquer comunicação com o Rio de Janeiro. Ambos se reportavam diretamente a Lisboa. O único ponto de identidade entre as províncias era a língua portuguesa, só isso. Nenhum intercâmbio, nada. Com a chegada do Dom João, isso começa a mudar muito rapidamente. Então, em Salvador, ele decreta a abertura dos portos, e no Rio de Janeiro a liberdade de comércio e de manufaturas. Essas duas medidas combinadas põem fim, de fato, ao período colonial brasileiro. Dom João VI instalou-se no Paço do Governo. A Igreja do Carmo, a poucos metros, tornou-se a Capela Real. Carlota Joaquina quis ficar com Dona Maria no Convento do Carmo, ao lado, mas por pouco tempo. Em busca de uma residência digna de um príncipe regente, Dom João VI encontrou a Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. O palacete pertencia a um comerciante português, Elias António Lopes, que de proprietário passou a gestor daquele que se tornou o Palácio do Rei. Carlota Joaquina, que há 3 anos não vivia com Dom João VI, preferiu instalar-se numa chácara perto da praia de Botafogo, longe do marido, com quem se casara com apenas 10 anos. Ela foi maquiavélica, ela foi muito feia e ela foi muito infeliz, mas não há comprovação histórica de que ela tenha sido infiel ao Dom João. Talvez até tenha sido, porque eles não moravam juntos já desde 1805, e ela era uma mulher muito avançada para o seu tempo, uma mulher de ambições políticas superiores à do marido. Mas não há comprovação histórica de que ela tenha sido infiel. Ponto. Não há comprovação. Agora, ela foi muito infeliz no Brasil, porque a Carlota Joaquina
Como ela era uma mulher muito ambiciosa, ela participou de inúmeras conspirações contra o Dom João e contra a corte portuguesa. Ela detestava o Brasil, ela dizia que aqui nem as carnes duravam muito, apodreciam logo. Existe aquela famosa cena em que no embarque de volta a Lisboa, em 1821, ela bate as sandálias na murada do navio e fala: tiro o último grão de poeira desta terra, finalmente vou para um lugar de gente decente. Da chácara só resta a capela. Do nome da rainha fica um viaduto. No Rio de Janeiro abocaram caravelas, trazendo a família real. Progresso em cores combinadas, Rembrandt retratava a transformação. A herança mais importante é a língua. A língua, porque eu falei ainda agora. Não existe em nenhuma outra língua uma palavra tão bela quanto saudade. Saudade. Mas rapidamente o pequeno povoado do Rio de Janeiro ficou com saudade dos tempos sem rei. A chegada da corte encareceu o preço das rendas e dos transportes. A nobreza estava falida. Os comerciantes e traficantes de escravos, ansiosos por entrar na realeza, compravam insígnias e comendas. Proliferavam viscondes e marquesas, barões e comendadores. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Ele era o rei, né? Chegou aqui no Brasil, tomou conta, né? E tentou ajeitar, mas a safadeza já vem desde o começo, ninguém ajeita isso aqui. Não tem jeito. A corrupção no Brasil é herança de Portugal? Claro que é, mas esse país é nosso já faz 200 anos, então não dá para eximir os brasileiros da culpa pela corrupção dizendo, é tudo culpa dos portugueses. Não, nós temos que resolver esse problema aqui, não adianta dizer, é tudo culpa dos nossos antepassados. Dom João VI tentava mudar uma cidade úmida, suja, cheia de ratos. A pouca profundidade do lençol freático tornava impossível construir fossas e os dejetos eram atirados pelas janelas ou despejados no mar. Aos poucos, o Rio de Janeiro ganha tamanho e força de grande capital. No dia 16 de dezembro de 1815, a cidade carioca é promovida a sede oficial da coroa portuguesa. Quando Dom João eleva o Brasil a Reino Unido, nesse momento foi criada a independência. O que o filho faz em 1822 já é consequência. E com isso o Brasil teve a graça de não se subdividir em inúmeras republiquetas, como aconteceu na América Espanhola. O Brasil permaneceu uno no seu território continental, uno na religião, uno na cultura, uno na língua, uno na mentalidade, e isso se deve à obra de Dom João VI de Ultimanazzi. 10 anos depois da chegada da família real, estavam criadas as condições para que a colónia largasse a saia da metrópole. Mas para os brasileiros foi difícil aceitar que a verdadeira independência começou no dia em que o rei, tonto e indeciso, com medo de trevoadas e caranguejos, pôs o pé na praia da Guanabara. O processo da independência do Brasil, né, Valdir? Já começa com a chegada da corte. Entendeu? Os livros já são assim, o processo da independência começa com a chegada da corte, né? E todo o processo de abertura dos portos, né? A volta de Dom João, não é isso? Já não se coloca a independência só como grito independência ou morte, não. Já Dom João já tem um lugarzinho na história da independência do Brasil, com certeza. Até poucos meses, Dom João era visto como um bobão, um bonachão, um comedor de frangos, um homem que quase apanhava da esposa, Dona Carlota, e um fugitivo. No entanto, depois das comemorações, da organização das comemorações dos 200 anos, isso nós louvamos muito, Dom João começou a ser visto como aquilo que ele